Olá, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, a mais uma aula de Geografia do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos iniciar abordando os conflitos étnico-cultural. Conflitos étnico-cultural são divergências entre indivíduos, pessoas, grupos ou sociedade com propriedades religiosas, raciais, políticas, culturais ou territoriais. Esses conflitos ele já faz parte da humanidade desde a história, desde a sua história de luta por sobrevivência, desde o início. Etnias foram extintas após diversos protestos, como expansão e domínio de territórios, acúmulo de riquezas, doutrinação religiosa, entre outros fatores. Os conflitos eles podem surgir dentro de grupos raciais distintos, a exemplo da segregação entre brancos e negros nos Estados Unidos, ou em ciclos com a mesma linha de segmentos religiosos, mas com etnias diferentes. A etnia, a definição de etnia, a palavra etnia é de origem grega, que significa povo, etnos, refere-se a indivíduos com características específicas, que se materializam aí com costumes, línguas, religiões, origens demográficas, entre outros fatores. Para alguns pesquisadores, a etnia é marcada pelas propriedades genéticas da pessoa, e definindo as concepções de raça e cultura. Ou seja, para eles é geneticamente essa definição de raça e cultura. Diferente da etnia, as nações de pertencimento e identidade são construções sociais. As pessoas elas se conhecem em um determinado grupo, entram em contato com os outros, e esse novo contato ele pode gerar repúdio às diferenças. Ou seja, a pessoa pode ser diferente de você e você repudiar essa pessoa por ela ser diferente, o seu costume, o seu modo de viver. E também tem as convicções de superioridade, ou seja, e consequentemente conflitos que se desencadeiam em genocídios, morte de pessoas de mais de uma classe. Ou seja, a superioridade são pessoas que às vezes se acham superior umas às outras, se acham superior. Isso vem também desencadear os conflitos aí em genocídios, tá? A morte de pessoas de uma mesma classe. Agora nós vamos entrar num assunto que eu falei lá na aula passada sobre a divisão da Palestina, saber por que houve essa divisão, como ocorreu essa divisão. Essa divisão da Palestina ela ocorreu em novembro de 1947, logo depois do fim da Guerra Mundial. As Nações Unidas decidiram criar 2 estados no território da Palestina, separando aí os judeus dos árabes. Então, ela deixou 56% do território aí para os judeus e 44% do território ela separou para os árabes, ali na faixa da Cisjordânia. E Jerusalém teria um status especial, até porque eles reivindicam Jerusalém como capital. Então, os conflitos, voltando um pouquinho, os conflitos étnicos pelo mundo são diversos, não é só a Palestina que tem esse conflito, mas nós temos o conflito da Palestina, que é os árabes versus os israelenses. Nós temos conflitos também no Líbano, na Sérvia, na Bósnia, na Geórgia, no Tibete, gregos e turcos, porque, como vocês sabem, os turcos eles foram expulsos das terras deles, eles estão sem terras. Então, existe todo esse conflito pelo mundo afora, hindus e muçulmanos. Então, tem vários conflitos, não é só o conflito da Palestina, mas nós temos aí vários conflitos no mundo referente a vários tipos de coisas, religiões, política. Isso envolve aí vários assuntos, territorial, às vezes um invadiu o território do outro, então isso vai gerar conflitos. Então, os conflitos são vários motivos que geram esses conflitos aí pelo mundo. Então, o povo árabe, como eu falei, a ONU ela separou
ela dividiu a Palestina em dois, né? A parte, por isso que tem esse conflito aí entre Israel e árabes, israelenses e árabes, por causa dessa divisão. Jerusalém ela está aqui no centro, ó, e eles querem reivindicar como capital. Jerusalém mesmo só tem lá o Muro das Lamentações, né? Jerusalém ela foi destruída, mas ela tem lá só o Muro das Lamentações. O templo religioso, né? Eu estou falando sobre o templo religioso que foi derrubado, e só tem lá o Muro das Lamentações, onde os israelenses eles prestam ali o seu culto em adoração a Deus. E os árabes eles ficaram com essa parte aqui da Cisjordânia, né? Então a Palestina bem perto mesmo. A Palestina ela não concorda com essa divisão que a ONU fez em ceder uma parte do seu território para esses árabes que são muçulmanos, têm um outro tipo de religião, e eles não concordam. E então eles vivem em conflito desde 1947. Esse conflito armado aí da Cisjordânia, ele ocorre, né? Armado não, é um conflito de ideologia e religião e ideologia, que eles querem mesmo que eles desocupem essa parte da Cisjordânia que pertence a eles e que eles consideram ali como uma terra sagrada. Então, o conflito entre israelenses e palestinos também existe aí os israelenses e palestinos, os conflitos, e já dura aí mais de 70 anos, sendo a cidade de Jerusalém o principal. Então, Israel e Palestina também, eles também contêm um conflito. Por quê? Justamente por causa de Jerusalém. O conflito, então, dura 70 anos, sendo a cidade de Jerusalém o principal foco da disputa, ou seja, Israel quer que Jerusalém seja o centro, a capital deles, e Palestina também reivindica aí como centro deles também. Então fica essa briga entre Israel e Palestina, e árabes também no meio dessa batalha. E ambos os povos, eles creem, né, que essa região, como eu falei, ela é sagrada, e a reivindica como capital, ou seja, eles querem que Jerusalém seja a capital. Então, Israel ele briga para Jerusalém ser a capital deles, e Palestina também briga para que Israel seja a capital deles. Então fica esse conflito entre Israel e Palestina, e agora também envolvendo os árabes, que eles estão ali ocupando a região da Cisjordânia. Mesmo com o acordo de paz de Oslo, aconteceu aí um encontro em Oslo, na cidade de Noruega, entre o presidente aí da Palestina, mais a organização, o LP, para tentar um acordo de paz aí nessa área. Então, eles firmaram aí um acordo de paz por um tempo. Né, a Palestina ela reconheceu os direitos de Israel, ou seja, ela reconheceu que ela tem direitos em Israel, e a repreensão de um lado para com o outro não cessou. Então, ou seja, mesmo ela reconhecendo, aí ela não cessou aí os conflitos. Então, esse conflito ele dura até hoje, ele ocorre, ele ainda acontece, esses conflitos, e ele nunca cessou. De acordo com a Organizações Unidas, a ONU, essa guerra, como eu falei, ideológica e religiosa, já matou 400 mil pessoas na região, e os sobreviventes eles são obrigados a fugir porque eles não querem estar participando do meio desse conflito, e contribuindo ainda mais com a crise aí dos refugiados no mundo, que eles vão fugir para algum país para se refugiar desse conflito, né, dessa guerra ideológica e religiosa, e isso acaba aumentando o número de refugiados no mundo. O Brasil também ele teve conflitos étnicos cultural. Então, os conflitos étnicos brasileiros tiveram partida durante o período do Brasil colônia. A chegada dos colonizadores motivou o choque entre culturas indígenas e europeias. Também houve a questão aí da escravatura, onde um navio saiu um total mais ou menos de 11 mil escravos, onde
4.000 desses escravos ficaram no Brasil e o resto foi distribuído aí pela América Latina. Então, além dessa doutrinação religiosa, o trabalho escravo, esse encontro culminou aí na proliferação também de epidemia, de doenças, que os índios chamavam doenças trazidas pelos brancos, e os extermínios das tribos, porque teve uma batalha sangrenta entre Europa e as tribos indígenas. Foi uma batalha muito sangrenta mesmo, onde morreram muitos índios, e muitas tribos elas foram exterminadas nessa batalha que teve aí no início do Brasil colônia. Calcula-se que em 1500 a população indígena era de 4 milhões. Hoje o número caiu drasticamente para 400 mil, ou seja, de 4 milhões de tribos indígenas, hoje nós temos só 400 mil. E as étnicas sobreviventes enfrentaram agora os conflitos por demarcação de terras também, e o poder de fogo e político dos grandes latifundiários, ou seja, eles estão encontrando as barreiras porque eles se vê aí as suas terras invadidas pelos latifundiários, são aqueles que vão se apropriar das terras para poder eles revender essas terras, construir prédios ou construir shopping center, ou seja o que for. Esses latifundiários, eles apoderam-se da terra e eles vão fazer o que eles bem entendem dessa terra. E essas terras são demarcadas, são terras indígenas, e eles estão enfrentando agora no nosso mundo, a atualidade também, esses conflitos aí por demarcações de terra que pertencem a eles, e eles veem essas terras sendo invadidas pelos grandes latifundiários. Outro conflito que marca o desenvolvimento do Brasil é entre brancos e negros. A classe branca e a burguesia aí acumulou fortunas, como vocês sabem, no início da colonização, em cima da mão de obra dos negros, ou seja, a escravidão, né? Eles trabalhavam, então se juntaram muita riqueza, a burguesia, ele se apoderaram, tem uma riqueza enorme que eles formaram no Brasil colônia, e tudo em cima do que? Do trabalho escravizado dos negros. Uma dívida histórica com a população negra, que o país ainda se mantém longo de solucionar, ou seja, o Brasil ele tem essa dívida, né, com essas pessoas que foram escravizadas no Brasil colônia. Então isso está longe assim de se solucionar o problema entre essa segregação que houve, essa exploração que houve no Brasil com os negros, os escravos que vieram aí exportados dos seus territórios, seus países. Agora nós vamos falar um pouco da América Latina, nós vamos ver quais são os conflitos que houve, que há na América Latina. A América Latina é uma porção do continente americano, localizada entre Rio Grande, fronteira entre os Estados Unidos e o México. Nós temos também a Terra do Fogo, é um conjunto de ilhas situado ao extremo sul da América do Sul. E nessa porção do continente americano, vive cerca de 586 milhões de pessoas nessa Terra do Fogo, que são as ilhas situadas aí no extremo sul da América. A área total é de 21.060.501 km², e a densidade demográfica dessa área é de 27,8 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, cada quilômetro quadrado você tem aí dentro dele a densidade demográfica de pessoas nesse quadrado aí de 27,8 habitantes por metros quadrados dentro dessa área. Vamos lá, seguindo. Então, a sua regionalização leva em conta a história, né, e as características culturais. O continente americano ele fica, então, dividido entre a América anglo-saxônica. Nessa América anglo-saxônica ficam os Estados Unidos e Canadá. E a América Latina também, e a América Latina que recebe o nome porque é composta por países que têm como a língua oficial idiomas que derivam aí do latim, como português, espanhol e francês. E por essa razão, o México também ela está incluído nessa divisão.
Os países da América Latina possuem um passado colonial em comum com o Brasil, que é a colonização de exploração, onde nesse navio que trouxeram os escravos na época do Brasil colônia, onde 6.000 desses escravos ficaram ali nos Estados Unidos. Então, eles têm em comum, essa característica em comum com o Brasil, que é a exploração, né, a colonização de exploração que houve aí entre essas classes. Agora nós vamos conhecer a América Latina e as tensões na atualidade. Tá? Então, nós temos tensões na Venezuela, nós temos tensões na Colômbia, nós temos tensões no Equador, no Peru, na Bolívia, no Chile, na Argentina e no Paraguai. Então, vamos conhecer cada um desses motivos, desses conflitos, porque esses conflitos estão gerados. Hoje, na atualidade, alguns já assim, resolveram em partes, outros não, e ainda continuam esses conflitos. Então, eu vou começar a falar da Argentina. A Argentina, ela está vivendo uma crise econômica, o motivo do conflito, que levou aí milhões de pessoas à pobreza. A inflação da Argentina, em 2019, ela passou de 54%, então as pessoas não tinham dinheiro para comprar, a inflação estava maior, e é uma crise econômica, o conflito da Argentina, e o desemprego, ela ficou em torno de 10%, ficou o desemprego. Então, eu coloquei uma foto aqui para vocês, a situação da Argentina. Aqui um caminhão de lixo chegando e as pessoas esperando para poder ver o que eles podiam retirar do lixo. Então, é uma situação tão caótica, a situação, né, que as pessoas vai nos lixos tentar achar alguma coisa para a sua sobrevivência. Na Bolívia, o conflito da Bolívia, lá é porque o presidente ele já atua há 13 anos no poder, que era o Evo Morales. Então, há 13 anos, o Evo Morales ele estava no poder, ou seja, se reelegia, né? Então, há 13 anos, o mesmo presidente no poder da Bolívia. Então, houve um golpe civil, político e policial, afirmou o presidente, né? Ele fala que houve um golpe aí por parte do civil e policial, durante o pronunciamento em rede nacional, no qual anunciou sua renúncia, ou seja, ele falou, deixou claro que ele foi obrigado a renunciar, e ele chama isso de golpe civil, político e policial. Então, as pessoas não aceitavam muito a política do Evo Morales, porque a política dele era socialista, era uma política socialista, e estima-se que a Bolívia tenha chegado à era do consumo global com pelo menos uma década de atraso. Então, a Bolívia ela não tinha, ela quase não se via shopping center no país, tampouco redes internacionais de lanchonetes e restaurantes, que já se multiplicava por muitas cidades latinas americanas, ou seja, eles não tinham assim um desenvolvimento há muito tempo, eles não tinham shopping, a única lanchonete que tinha lá, que foi retirada, era o McDonald's se retirou da Bolívia porque ele não tinha, ou seja, ele não tinha faturamento, então se as pessoas não têm dinheiro para comprar, como que vai ter um faturamento? Então eles não tinham faturamento, então eles retiraram a lanchonete, a única lanchonete que tinha era do McDonald's, e o McDonald's retirou a lanchonete deles da Bolívia, e eles não tinham nada no shopping center, então assim, devido à política do Evo Morales, que era socialista, então a Bolívia ela não teve um desenvolvimento, ou seja, ela teve um atraso então global, né, em vista dos outros países, esse atraso, que ele não tinha aí quase nada na Bolívia. O Chile. O Chile, a indignação era contra o aumento no preço da passagem do metrô na capital de Santiago. Parte dos manifestantes culpam a Constituição elaborada em 1980, ou seja, eles reivindicaram que a Constituição seja novamente reconstituída.
E a expansão constante nas últimas 2 décadas deu à nação a maior classe média e uma das mais baixas faixas de pobreza da região, ou seja, muito pobre as pessoas no Chile, pessoas abaixo mesmo da baixa de renda, bem abaixo mesmo, extrema pobreza mesmo. E a taxa de desigualdade permaneceu praticamente a mesma, ou seja, ela não se estabilizou, ela não teve nenhum êxito, ela não cresceu nada. Então, a taxa de desigualdade ela permaneceu ali, ó, praticamente na mesma coisa. Não teve uma mudança. E outro também motivo foi os altos custos da educação, assistência médica teve aí uma redução muito grande, ou seja, os custos, né, foram altos para as pessoas da área de educação, assistência médica particulares, do aumento do custo do serviço público e da redução das aposentadorias, ou seja, eles eram extremamente pobres e ainda tinha os altos custos que eles tinham que, por exemplo, para manter um filho na escola, né, para levar um filho no médico, até mesmo a pessoa passar no médico. Então, o aumento do custo dos serviços públicos e reduziram também aí as aposentadorias. Então, esse é os motivos dos conflitos que há aí no Chile. Aqui eu coloquei, ó, esse aqui foi uma das manifestações que houve no Chile. A multidões saíram às ruas para poder protestar contra, reivindicar muitas coisas. Então teve mesmo confrontos armados, carros mesmo ó, nas ruas. Teve essa foto aqui de uma policial que atiraram fogo em cima dela, uma tamanha crueldade. Então assim os conflitos foram bárbaros mesmo no Chile. Então cada país aí eles têm os seus motivos, os seus conflitos. Por quê? Geralmente, como eu falei, é política, é divisão territorial, religião. Então, cada um tem ali o seu conflito em algumas questões. A Colômbia, o caso da Colômbia é uma guerra civil colombiana, um dos conflitos mais antigos da América Latina. Surgiu em 1964 entre as forças conservadoras e as socialistas pela disputa do poder no país. Então ali é uma disputa, é guerra civil mesmo, disputa pelo país. Nos anos 60, os ex-combatentes liberais colombianos fundaram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Popularmente são conhecidas como FARC-EP, sob a liderança de Manuel Marulanda, para lutar pela criação de um Estado marxista. Então, são forças criadas fora aí, grupos, né? A FARC é um grupo, e é um grupo mesmo de rebeldes, de pessoas rebeldes, e eles lutam pela criação de um Estado marxista, sobre a doutrina de Marx. Então, a FARC-EP surgiu em 1964, e quando um grupo de proprietários rurais, rebeldes, influenciado pelo sucesso de Fidel Castro, começou a ganhar a proporção, ou seja, esse grupo ele começou a ganhar força. Eles montaram o grupo e esse grupo começou a ganhar forças e ter mais e mais adeptos a esse grupo. Então, o conflito na Colômbia ali também devido a uma guerra civil que eles querem aí o poder do país, eles querem tomar a força ali o poder do país. E aqui, ó, eu coloquei algumas fotos desse grupo de guerrilha da FARC. Esse grupo também é um grupo criminoso. Aqui é um tanque de refinaria, ó, laboratório de cocaína da FARC no meio da selva. Além de eles serem rebeldes, eles são criminosos, eles são neotraficantes. Eles produzem cocaína para distribuir pelo mundo afora. E ele também é um grupo armado, ó. Ele dá treinamento para os seus componentes, para eles poderem guerrear, batalhar mesmo. Então, eles são grupos armados, eles são traficantes e são rebeldes também. Então, essa é a questão do conflito aí na Colômbia, tá? Que eles querem tomar o país.
No Equador, também tendo como líder uma situação econômica muito difícil, o Equador vem também de situação econômica, estando com uma popularidade baixa, fala o presidente do Equador, e sem especificativa de se reeleger, né? O presidente do Equador, Lenín Moreno, anunciou um corte drástico nos subsídios dos combustíveis, que estava em vigor há mais de 40 anos, ou seja, e isso enfureceu a população, porque por causa desse corte que ele deu drástico nos combustíveis. E o objetivo dele era alcançar a meta de redução da déficit fiscal, que estava no Equador de 3,6 bilhões para 1 bilhão, acordada com instituições financeiras como a FMI. Então, esse corte que ele deu nos combustíveis foi para que ele abaixasse esse déficit que o Equador tinha de 3,6 bilhões. Aí, déficit é dívida, déficit é que ele deve. Então, ele queria baixar esses 3,6 bilhões para 1 bilhão. E então, por isso, ele fez esse corte drástico nos subsídios dos combustíveis, né, que estava em vigor há mais de 40 anos, e isso não foi bem recebido pela população. E para receber o auxílio também, outro motivo que ele fez isso foi para receber o auxílio financeiro de 10 bilhões, mas sua decisão foi amplamente criticada por não ter sido feita de forma gradual. Então, ele quis fazer isso tudo de uma vez, jogar a bomba e ser a população tudo de uma vez, e isso não foi bem aceito. E como resultado, os preços dos combustíveis mais que duplicaram, ou seja, ele triplicou esse valor dos combustíveis, ou seja, o valor veio impactar diretamente ao consumidor, à população, e logicamente ele ia encontrar barreiras na frente, devido a esse aumento absurdo, para que ele pudesse pagar esses 3,6 bilhões de déficit que o Equador tinha. Então, vamos lá. Então, milhares de pessoas no Equador tomaram as ruas, né, de Quito, protestos que espalharam pelo interior, comunidades indígenas se dirigiram à capital para resistir o pacote neoliberal de Lenín Moreno e estado de exceção. Então, a população, eles não aceitaram essas condições que ele colocou de aumentar 3 vezes mais o preço da gasolina, para que ele possa cobrir o déficit que o Equador tinha. Então, milhares de pessoas saíram da rua para protestar contra esses aumentos absurdos. Então, lá a crise também é econômica. Então, o governo equatoriano, ele fala em diálogo, mais intensifica a repreensão e mantém aí o pacote econômico rejeitado pela população, como eu falei, eles não aceitaram, rejeitaram, e as manifestações alcançaram de 21 dos 23 estados, ou seja, lá tem 23 estados, 21 estados aderiram ao movimento nas ruas. Então, ele teve aí praticamente quase todos os estados se manifestando contra ele. O pano de fundo é uma crise econômica que está aí obrigando o governo a reduzir os gastos para cumprir com o acordo com o FMI. Ele fez um acordo com o FMI, né, e outras instituições financeiras, então ele deve esse valor financeiros internacionais. Então, começaram a ocorrer o quê? Devido a essa crise, começaram a ocorrer vandalismo, saques, violência policial. Pelo menos 7 mortes foram registradas nos 10 dias de protestos. E a produção de petróleo teve que ser suspensa em alguns campos de exploração, rodovias foram bloqueadas, o que já acarretou a falta de alimentos, água, combustível em algumas províncias. Ou seja, tudo isso, qualquer protesto, ele leva também as consequências, né? Por exemplo, o abastecimento, né, de água, de alimentos, ele fica comprometido com qualquer protesto que tem, porque as vias elas ficam sem condições de andar e não tem como chegar até aí o destino deles, que é entregar essa mercadoria.
Então, olha, então foi sangrenta mesmo a batalha, eles saíram às ruas, eles saíram queimando tudo mesmo, ato de vandalismo, então eles praticaram, aproveitaram a situação, porque sempre numa manifestação tem aquelas pessoas que manifestam por bem, por algo que eles querem alcançar, mas também no meio da multidão tem sempre aqueles que querem cometer vandalismo, isso é em toda manifestação, em todo lugar. Agora vamos falar do Paraguai. O paraguaio, o impasse sobre a contratação da energia pela Eletrobras, pela ANDE, lá no Paraguai é uma crise elétrica, e a Administração Nacional de Eletricidade do Paraguai, uma crise aí sobre a energia, da usina binacional de Itaipu, deflagrada, tomou proporções imagináveis e quase derrubou o governo de Mário Abado Benítez, do Paraguai. Um acordo que seria vantajoso para o Brasil foi anulado. Então, devido a isso aí, eles tinham um acordo com o Brasil, isso foi anulado. Na iminência de um impeachment contra o presidente paraguaio, eles estavam pedindo, reivindicando aí o impeachment dele. E o dilema, porém, ainda está longe de ser resolvido. A questão energética com o Brasil, que o Paraguai estava afirmando com o Brasil, na questão da energia, né? Sem dúvida tem potencial de causar nova instabilidade para o governo paraguaio. Brasil e Paraguai continuam as negociações para aí equacionar o problema e definir um cronograma de contratação de potência para a usina no período de 2019 até 2022. Então, o Brasil ainda continua negociando com o Paraguai sobre a crise da energia elétrica, porque lá no Paraguai é exatamente isso mesmo, é a crise da energia elétrica que está ocorrendo no Paraguai. Então, como eu disse, os motivos são diversos quando há um conflito em algum lugar. Então, a crise política do Paraguai estourou em 24 de julho, quando então o presidente da ANDE, Pedro Ferreira, renunciou ao cargo. Então, o presidente da ANDE ele renunciou ao cargo devido a essa crise, né? Ele renunciou, ele não quis mais negociar. Então, ele reiniciou seu cargo e não quis mais. E nesse mesmo dia, já especulava-se que o motivo da sua saída era um desentendimento de relacionamento, era um desentendimento aí relacionado a uma ata assinada por Brasil e Paraguai, que ele não estava no conhecimento dele, especulações, a gente não sabe realmente se foi isso, que ele deixou o cargo, e referente à contratação de energia de Itaipu, para 2019 e nos próximos 3 anos, ou seja, essa ata, segundo esse Pedro Ferreira, ele não estava ciente dessa ata aí que firmada com o Brasil, Paraguai e Brasil sobre a energia da usina Itaipu, que iria ceder a energia de 2019 até os 3 anos próximos de 2022. Então, ele renunciou ao cargo dele por esse. É a especulação que diz que é por esse motivo, mas nós não sabemos se realmente foi isso o motivo. E nesta época, os termos desta ata não eram assim de conhecimento público. Então, ninguém sabia dessa ata do Brasil e o Paraguai. Aqui eu coloquei algumas fotos, né? A usina de Itaipu, né? Aqui as pessoas saindo na rua, ó, pedindo protesto, pedindo aí o impeachment dele. E coloquei aqui para vocês terem a noção da usina de Itaipu. Você sabe o que gera a energia elétrica é a água, né? Então, e eles não têm muito isso lá, então a crise lá da energia elétrica. Então, eles vieram pedir o quê? Solução para o Brasil. No Peru. O Peru, frustrado com suas tentativas de fazer reformas políticas e seguir com sua agenda anticorrupção, são muito corruptos, em um país cuja classe política foi amplamente afetada pela Operação Lava Jato. Como todos conhecem, já sabe a Operação Lava Jato. Né? O presidente Martim Vizcarra desenvolveu o Congresso e pediu novas eleições, e uma medida que não era tomada há 27 anos. Então, o Peru foi atingido aí pela Lava Jato, a corrupção também chegou até o Peru, e
eles se sentiram prejudicados com com a Operação Lava Jato. E em 10 de outubro, Vizcarra, ele assinou um decreto emergencial para garantir a realização de eleições parlamentares extraordinárias em 26 de janeiro de 2020. Enquanto isso, o Congresso tentará buscar revogação na dissolução na Justiça. Nessa disputa de poder, a população já tomou partido, está apoiando aí o presidente Vizcarra. Então, a popularidade do presidente, referente a isso, ele estava com um nível bem baixo, o presidente aí do Peru, ele estava com uma popularidade bem baixa, né? A popularidade dele estava em 47%, e com essas medidas que ele está tomando, ele subiu para 82%. Em um mês, a popularidade dele subiu. Então, disparando após a dissolução do Congresso. O estopim para o confronto foi uma disputa de meses sobre as nomeações de 6 entre 7 juízes do Tribunal Constitucional que deverão ser substituídos. Então, ele fez ali uma reforma por completo, ele foi trocando tudo. Então, o presidente Vizcarra, ele fez lobby no Congresso, de maioria opositora, que é aquelas pessoas que eram opositora, né, não concordava com ele, né, para tornar o processo de seleção mais transparente e aumentar a participação popular. Ou seja, ele quis fazer uma limpeza ali no Congresso. Seu pedido, porém, foi ignorado e os parlamentares seguiram em frente com a votação de novos magistrados, começando de maneira reveladora com o primo do presidente do Congresso, um forte opositor aí do presidente do Peru. Então, ou seja, ele é forte. O que é opositor? O opositor é aquele que se opõe. Ele não está de acordo com o presidente. O que acontece no Brasil, né? A Câmara e o Congresso, ele bate de frente com o nosso presidente. É mais ou menos isso. No Peru aqui é mais ou menos o que acontece no Brasil. Na Venezuela, é uma coisa assim, mais drástica, mais grave. A crise da Venezuela é mais dramática. Só voltando um pouquinho aqui, parece que eu não passei isso para vocês. Ah, tá. Aqui são as manifestações. O presidente aqui, ó, manifestações da oposição, chamando ele de ditador. Então, essa aqui foi uma figura que eu mostrei para vocês sobre os conflitos que há nas ruas. Voltamos aqui, vamos seguir em frente e vamos falar da Venezuela. A crise da Venezuela é a mais dramática que nós vemos em nossos dias atuais e continua sendo o maior problema da América do Sul, com milhões de pessoas fugindo da fome, da violência e de um governo opressor. E o povo com todos os seus direitos aí reservados. Então, o povo da Venezuela, a situação ela é crítica, tá? Muito crítica mesmo. É o que estão querendo fazer aqui no Brasil, querendo fazer do Brasil uma Venezuela, mas creio em Deus que isso não vai acontecer. Então, a crise da Venezuela é dramática. Pessoas que estão na Venezuela estão morrendo de fome e outras estão fugindo, migrando para outros lugares para fugir da fome. Nicolás Maduro deu vários sinais que não deseja uma solução negociada, em que terá que ceder à oposição, jamais ele vai ceder à oposição, representada por Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, pelo menos, não nas atuais condições relativamente confortáveis para ele. Ou seja, os Estados Unidos já interveio na Venezuela, já tentou tirar o Maduro da frente do poder, mas ele não consegue tirar. Ou seja, o Maduro, ele é o ditador, ele que dita as regras, e enquanto isso a sua população está morrendo de fome, miseravelmente, pessoas fugindo de lá porque não tem dinheiro, a inflação muito alta, as pessoas não têm dinheiro para comprar, as pessoas não têm emprego. Então, a situação da Venezuela ela é caótica mesmo. Então, as consequências da crise econômica é uma crise econômica, humanitária e política,
também da Venezuela tem sido dramática. Então, ela não é só uma crise econômica, ela é uma crise econômica, humanitária e política. Então, essas consequências têm sido assim dramáticas, né? Desculpa a palavra. Então, uma economia em queda livre, escassez de alimentos, não tem alimentos, crise na saúde, 4 milhões de pessoas deslocadas, ou seja, fugindo, que saíram de lá, e centenas de presos políticos. Então, de todos os lados, as pessoas sofrem, tá, com a crise da Venezuela. Então, a Venezuela ela abriga as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Então, a Venezuela ela não é pobre, ela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Ela para ter a sua população ser muito boa, ter uma qualidade de vida muito boa, só que na Venezuela tem um ditador que é ele que dita as regras, como o país deve ser regido. Mas nos últimos anos, a má administração generalizada de sua riqueza petrolífera causou um declínio acentuado aí em sua produção e exportação de petróleo, prejudicando profundamente a economia do país. Então, a administração do país, se ela é mal formada, ela vai causar também aí uma queda na economia. E o que acontece na Venezuela também. Ela é rica em petróleo, só que tem uma má administração, tá? E isso está prejudicando a economia do país também, fora ao ditador, né, que dita as regras, tem aí também essa má administração que vem administrando o país. Então, eu coloquei aqui, ó, é dramático, é até chocante essa cena, essa criança ó, em cima, olha, magra, chorando de fome. As condições precárias que as pessoas vivem na Venezuela. Aqui são pessoas fugindo ó, da Venezuela em busca de outros locais onde eles possam aí sobreviver. Então tem toda essa questão aí, a fome, a saída das pessoas vindo, vamos supor, encher outros países que às vezes não têm condições de comportar todas essas pessoas. E então o caso da Venezuela é um caso aí dramático. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês sobre os conflitos no mundo, na América Latina. Então, o mundo inteiro ele tem os seus conflitos. Hoje, o que nós passamos aqui no Brasil é a questão aí da pandemia que ela é uma coisa mais da geopolítica do que a pandemia em si. E se nós não tomarmos cuidado, né, nosso Brasil ele pode chegar numa situação pior do que a Venezuela, porque, como eu falei, as atividades ela gera em torno a economia ela gera em torno das atividades econômicas, e se nós não tivermos atividades econômicas, como que a economia ela vai sobreviver? Então tem toda essa questão. Então a aula é só isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula.